Saudações a todos. Neste vídeo vamos ver a anatomia normal da coluna lombar na ressonância magnética. Temos aqui uma sequência ponderada em T2 no plano coronal. É T2 porque o líquido está branco. Veja aqui a bexiga urinária, a urina está branca. Então, líquido com hipersinal é T2. E nós temos aqui os corpos vertebrais. E entre os corpos vertebrais temos os discos intervertebrais. Observe que o disco intervertebral ele tem uma porção central mais branca, que tem um sinal mais elevado, que tem um hipersinal, que corresponde ao núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é mais hidratado, ele é mais amolecido, mais hidratado, e quanto mais hidratado, maior é o sinal na sequência T2. Por isso ele é branco, ele tem mais água. E aqui na porção periférica, o disco intervertebral é escuro porque ele é menos hidratado. É a região denominada anel fibroso. É uma região de tecido conjuntivo denso, fibroso e, portanto, tem pouca água, menos hidratado, então fica escuro no T2, fica com hipossinal. Então isso é o disco normal. No núcleo pulposo você tem normalmente uma pequena fenda de hipossinal na sua porção central. Nos corpos vertebrais a gente vê que o córtex tem ausência de sinal, é preto, tem hipossinal, porque o córtex, o osso cortical, um osso compacto, e os prótons de hidrogênio da água no interior do osso cortical, no interior do osso compacto, eles não se movem e, portanto, não dão sinal na ressonância. Então, todo o córtex, todo o osso cortical vai ser preto em todas as sequências, vai ter hipossinal. E a porção do osso esponjoso, o que vemos de hipersinal é a gordura da medula óssea amarela. A gordura fica com hipersinal em T2 e em T1. Veja aqui a gordura do retroperitônio, a gordura perirenal com hipersinal. Aqui o rim direito, rim esquerdo, músculo psoas direito, músculo psoas esquerdo, pilar do diafragma esquerdo, pilar do diafragma direito. Aqui nós vemos o canal vertebral com líquor, estes são os pedículos, e aqui vemos as raízes nervosas, as raízes da cauda equina saindo pelos forames intervertebrais. Então você, entre um pedículo e outro, você tem o forame intervertebral. Então aqui estão os forames intervertebrais. Veja que cada raiz nervosa sai colada na porção superior do forame, ela sai pela porção superior do forame. Observe esse detalhe. Aqui a raiz nervosa saindo para formar o plexo lombar e lombosacro. No corte mais posterior nós temos aqui a medula espinhal. Na medula espinhal, o cone medular é esse alargamento, ele se alarga e depois ele se afina, forma um cone. Cone medular e a cauda equina, as raízes nervosas que formam a cauda equina, e aqui as raízes saindo pelos forames intervertebrais. Aqui os elementos posteriores, né, processos articulares superiores. Aqui os processos espinhosos e a musculatura paraespinhal. Aqui embaixo temos o sacro, os ilíacos e as articulações sacroilíacas. Veja a raiz nervosa saindo, e aqui o músculo piriforme. Aqui é o nervo ciático, ele sai logo abaixo do músculo piriforme, logo inferior ao músculo piriforme. O músculo piriforme está aqui, nervo ciático saindo aqui.
músculo piriforme, nervo ciático. Então essas são as principais estruturas que vemos aqui no plano coronal. Aqui no plano sagital, sequência ponderada em T2, T2 porque o líquor está branco, está brilhando, tem hipersinal, então a água branca é T2. Nós temos aqui a medula espinhal com a cauda equina e aqui o líquor, né, o espaço raquidiano e as raízes da cauda equina. Aqui é a dura mater, esse traço escuro, a dura mater, que forma o saco dural. Veja que aqui termina o saco dural e aqui o fílum terminal. E atrás dela é a gordura epidural. Então aqui é a gordura epidural. Esse branquinho é a gordura epidural. A faixa escura é a dura mater e esse branco aqui atrás é a gordura epidural. Então, dura mater, gordura epidural. A gordura tem hipersinal no T2. Veja aqui a gordura no tecido subcutâneo. Semelhante ao líquor. Aqui a cauda equina, as raízes da cauda equina. Aqui os processos espinhosos. Os processos espinhosos aqui. Processo espinhoso. Aqui os ligamentos interespinhosos, e aqui o ligamento supraespinhal, ligamento supraespinhal ou supraespinhoso. Nós temos os corpos vertebrais com essa morfologia. A face anterior ele é sempre côncava. Os corpos vertebrais, o córtex tem ausência de sinal, é preto, a medula tem um sinal intermediário. Esse triângulozinho branco é gordura ao redor da veia base vertebral. A veia base vertebral é a união de várias veias que drenam o corpo vertebral e ela sai por aqui para o espaço epidural espinhal. A dura mater fica colada aqui. E nós temos os discos intervertebrais, com o anel fibroso, que é essa porção escura, e o núcleo pulposo. O núcleo pulposo é a porção mais branca, é mais branco porque ele tem mais água, é mais hidratado. E quanto mais água em T2, mais branco fica. Então, anel fibroso, núcleo pulposo. Nós temos também o ligamento longitudinal posterior, que é colado aqui, não tem como a gente individualizá-lo. Normalmente não conseguimos individualizar o ligamento do córtex posterior do corpo vertebral e do anel fibroso. Em condições normais não conseguimos individualizá-lo no T2. E anteriormente também tem o ligamento longitudinal anterior, da mesma forma a gente não consegue individualizá-lo em condições normais. Aqui o sacro, né? S1, L5, L4, L3, L2, L1, T12. Veja que o cone medular aqui terminou em T12. Indo mais lateralmente, veja as raízes da cauda equina. As raízes da cauda equina. E aqui começa a aparecer os forames intervertebrais. Veja, forame intervertebral, forame intervertebral, forame intervertebral. Veja os forames intervertebrais que ficam entre os pedículos. Aqui é um pedículo, aqui é outro pedículo. Entre eles fica o forame intervertebral. Essa bolinha é o gânglio da raiz nervosa. A raiz nervosa sai por aqui, ela tem um gânglio e forma essa bolinha. E essas outras bolinhas aqui são vasos radiculares, artéria e veias radiculares que entram e saem junto com a raiz nervosa. E o branco ao redor é gordura epidural, gordura que sai envolvendo a bainha da raiz nervosa.
aqui o disco intervertebral. Veja que a raiz nervosa sai na porção mais superior do forame e o disco está na porção mais inferior, mas o forame está preservado, neste caso aqui, normal. Aqui nós temos um pedículo, processo articular superior, pars interarticulares ou istmo e processo articular inferior. Veja aqui a raiz saindo, vasos, o forame. Aqui é a mesma coisa. Veja aqui na frente a aorta e aqui a veia cava inferior. Então essas são as principais estruturas normais que nós vemos na ressonância magnética da coluna lombar no corte sagital T2. Aqui temos o corte sagital T1. Veja que o líquor é escuro, a água é escura em T1. Aqui está a medula espinhal, cone medular, a cauda equina. Veja que a gordura epidural é branca. Essa parte branca, a gordura epidural espinhal, semelhante à gordura do subcutâneo. Como o líquor é escuro, então aqui conseguimos fazer bem a diferenciação entre a gordura epidural, e portanto esta linha é a dura mater, e o líquor. Na sequência T1, na sequência T2, as duas coisas eram brancas. O corpo vertebral tem um sinal um pouco mais alto que o disco. E os discos intervertebrais, esse sinal cinza. O córtex também tem ausência de sinal, é preto, escuro. Os forames intervertebrais nós vemos muito bem porque tem gordura rodeando as estruturas que entram e saem do forame. Aqui as raízes nervosas saindo e pequenos vasos que transitam pelo forame. E ao redor, gordura circundando as estruturas neurovasculares. Aqui nós temos o pedículo, processo articular superior, processo articular inferior, articulação interapofisária. Veja aqui, pedículo, processo articular superior e inferior, articulação interapofisária, articulação interapofisária. A ressonância não é o melhor exame para avaliarmos as estruturas ósseas dos elementos posteriores. Ela é boa para os corpos vertebrais, os discos, a medula, as raízes neurais, todo o compartimento interno, ela é muito boa. Mas para elementos posteriores a gente perde bastante estruturas. E aqui atrás é o ligamento amarelo. O ligamento amarelo está aqui. Aqui a dura mater, espaço epidural, ligamento amarelo. Aqui os processos espinhosos, ligamentos interespinhosos e ligamento supraespinhoso. Liga os processos espinhosos. E aqui a musculatura paravertebral, de um lado e do outro. Esta sequência é um T2 com saturação de gordura. Veja que o líquor continua branco com hipersinal e, portanto, é um T2. Só que a gordura ficou escura. A gordura fica escura porque saturamos o sinal. Então, T2 com saturação de gordura, veja que a gordura da medula óssea fica escura, a gordura do tecido subcutâneo fica escura, a gordura intrapélvica e intraabdominal fica escura. Só que isso ressalta o edema. Esse paciente tem um discreto edema no tecido subcutâneo aqui dorsal. As outras estruturas são semelhantes, né? O núcleo pulposo, o anel fibroso. Quando você satura a gordura, os vasos brilham. Então você veja aqui também as veias base vertebrais entrando nesse espaço triangular, sempre aqui posteriormente. E aqui vamos fazer a análise anatômica dos cortes axiais. Esta linha corresponde ao nível do corte. Então estamos cortando aqui
na altura do corpo vertebral. Então aqui temos o corpo vertebral, músculo psoas, músculo quadrado lombar, a musculatura paraespinhal, corpo vertebral, canal vertebral, canal raquidiano. Essas estruturas que parecem vários pontos são as raízes da cauda equina cortadas transversalmente. E aqui temos a dura mater, e aqui temos os forames intervertebrais. Aqui já estamos no nível do disco intervertebral, então temos o anel fibroso. Anel fibroso, ele é redondo aqui. A superfície posterior é côncava, aliás, é côncava, faz essa curva aqui para dentro dele, é côncava. Ela pode ser retificada no nível de L4, L5 e ela pode ser retificada ou discretamente convexa no nível L5/S1. Isso é normal. Mas do nível L4 para cima ela é sempre com esse formato, côncava. E aqui a parte central, o núcleo pulposo, que é mais branco porque tem mais água. Quanto mais água, mais branco na sequência ponderada em T2. E aqui a gente vê as raízes da cauda equina cortada transversalmente. Aqui a dura mater e aqui gordura no espaço epidural. Aqui os processos articulares aqui, e articulação interapofisária. O que está brilhando aqui é cartilagem da articulação interapofisária. E aqui a gordura é epidural e aqui ligamento amarelo. Processo espinhoso e lâminas. E os forames intervertebrais com as raízes saindo aqui. Aqui estamos no nível de um corpo vertebral, canal vertebral, pedículos, processos articulares, lâminas, processo espinhoso, gordura epidural posterior, dura mater e raízes da cauda equina e líquor. Aqui forames intervertebrais, as raízes saindo, e esse aqui são pequenos vasos radiculares. O canal raquidiano, as raízes da cauda equina, a dura mater, gordura epidural. Aqui a gente vê melhor o ligamento amarelo, essa faixa escura, ligamento amarelo de um lado e do outro, gordura epidural, dura mater, as raízes da cauda equina, as raízes saindo aqui, né, os gânglios das raízes saindo aqui pelo forame intervertebral. Anel fibroso, núcleo pulposo, articulação interapofisária, processo articular, lâminas, processo espinhoso. E aqui a musculatura paraespinhal, aqui o tecido subcutâneo. Músculo psoas de um lado, psoas do outro, ali a bifurcação da aorta nas ilíacas e aqui a veia cava inferior. E assim vai, sempre a mesma coisa. Veja os forames, veja as raízes saindo, as raízes da cauda equina, o canal raquidiano, dura mater, espaço epidural, lâminas, processo espinhoso. Veja que os cortes são feitos paralelos ao eixo do disco intervertebral, para a gente ter a imagem do disco. Aqui as raízes saindo pelos forames, né? A raiz saindo aqui, e as raízes da cauda equina que ficam aqui dentro. Processos articulares, articulação interapofisária, lâminas, processo espinhoso. E aqui já o sacro, canal vertebral sacral e as raízes aqui saindo pelo canal, pelos forames sacrais, vai sair pelos forames sacrais mais abaixo. Então, essas são as principais estruturas que nós vemos no axial na sequência ponderada em T2. Então, nós vimos as principais estruturas anatômicas normais
na ressonância magnética da coluna lombar. Utilizamos sequência T1 no plano sagital, sequência T2 nos planos sagital, axial e coronal. Ok? Existem várias outras estruturas possíveis de se ver numa ressonância magnética da coluna lombar. O que eu mostrei aqui são as principais estruturas, são as mais acessíveis ao exame. Então, até o próximo vídeo.